Hi guys, hello boys, hello girls, hello family, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de inglês. Eu sou a professora Selma e nós vamos revisar este conteúdo para que você aí em casa possa responder às atividades complementares desta semana. Vem comigo, let's go! Nós vamos ver os conteúdos sobre as horas no relógio. Só que horas em inglês, horas em inglês. Aí está perguntando, olha só. What time is? Que horas são? Write in numbers. Você vai falar e vai escrever os nomes dos números, tá? Mas nós não precisamos escrever aqui, porque o que eu quero que vocês memorizem, que vocês aprendam os nomes das horas em inglês. O número 1 está dizendo o seguinte: It is 7:30. It is 7:30. Que horas que é? Está falando que é quantas horas? 7 horas, 7:30. 7:30, 7:30, 7:30. 2. It is 5:10. It is 5:10. São 5 horas e 10 minutos. 3. It is 1:1. 1 hora e 1 minuto. 1:1. 4. It is 3:15. Está falando que é 3:15. 5. It is 8:45. 45. 6. It is 10 past 11. Está falando que 10:12. 7. It is 2:45. Tá falando que é o quê? 2:45. Todas essas horas, até chegar em it is 5 to 5, 5 to 5, todos estão indicando horas em inglês. No exemplo de número 3, what time is? Você vai observar os relógios e vamos dizer que hora cada relógio está marcando. O primeiro relógio está marcando. It is 11 o'clock. O'clock, não podemos esquecer que o'clock é hora em ponto. Então, it is 11 o'clock. 11 é o quê? 11. 11. Então, ele está dizendo que são 11 horas em ponto. Se nós tivéssemos que desenhar os ponteiros, o ponteiro pequeno ficaria no 11 e o ponteiro grande, o ponteiro maior, ele ficaria onde? No 12, porque é hora em ponto. Outro exemplo aqui para vocês verem. It is 10 to 7. It is 10 to 7. São 10 horas e quantos minutos? 7. To 7. Próximo. It is 12:55. 12:55. Essa hora já é à noite. São 20 horas. Ou melhor, são 12 horas e 55. 5 é o mesmo que 50. E 5, 5. Então, são 12:55. Aqui nós temos o próximo relógio. It is 20 to 9. Agora sim, à noite, 20 horas. Então, são 20 horas e 9 minutos. It's 3
third. Está falando que são 3h30. 3h30. E aqui nós temos um relógio mostrando todas as horas. Sempre que tiver escrito o'clock, é hora em ponto. Então, nós temos aqui 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock. Todas hora em ponto. Para fixar melhor, vamos repetir. 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, chegando novamente em 12 o'clock. 12 horas em ponto. 1 hora em ponto. 2 horas em ponto. 3 horas em ponto. 4 horas em ponto. 5 horas em ponto. 6 horas em ponto. 7 horas em ponto. 8 horas em ponto. 9 horas em ponto. 10 horas em ponto. 11 horas em ponto. Que horas são? Aqui nós temos os relógios que estão marcando algumas horas. O ponteiro pequeno aqui está no 4, 4. E o grande está no 12, 4 o'clock. São 4 horas em ponto. Aqui o ponteiro pequeno está no 9, 9. E o ponteiro grande está no 12. Então, 9 o'clock. 9 o'clock. Aqui o ponteiro pequeno está no 10 e o ponteiro grande está no 12. 10 o'clock. 10 o'clock. Nós temos aqui o ponteiro pequeno está no 11 e o ponteiro grande está no 12. Se está no 12 é hora em ponto. Se é hora em ponto é o'clock. Então, que horas nós vamos falar que esse relógio está marcando? 11, 11, 11 o'clock. 11 o'clock. Aqui o ponteiro pequeno está no 5 e o ponteiro grande está no 12. Então, 5 o'clock. 5 o'clock. Nessa situação, o ponteiro pequeno está no 2. 2. 2, 2. E o ponteiro grande está no 9. 2. Ou melhor, está no 12, perdão. Então, 2 o'clock. 2 o'clock. 4 o'clock. 9 o'clock. 10 o'clock. 11 o'clock. 5 o'clock. E 2 o'clock. Bons estudos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem todos na paz, na graça de Deus. Tenham uma excelente dia. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau, meus amores!